Beleza, Mayara. Deixa eu botar o meu apontadorzinho aqui. Foi. Beleza, Mayara. Mas ainda não entendi como que toda essa história tem a ver com o desenvolvimento econômico atual. Beleza. Bom, a gente viu que com a fundação, né, do Partido Comunista Chinês, todo o poder e enfim, toda a decisão, né, acaba estando nas mãos, né, do líder. No caso, o líder era o Mao Tse-tung, tá? Então, quando você tem a instalação desse modelo, né, comunista, você vai ter aí todo o território, né, de certa forma, controlado por esse líder, certo? Que seria o Mao Tse-tung. Uma das coisas que o comunismo, né, o Partido Comunista, ele queria implementar e de fato conseguiu na época, né, era dizer que ele era contra todo esse tipo de questão, né, de acúmulo de capital, porque quanto mais acúmulo de capital, mais discrepância entre as classes você tem. Isso é exatamente, né, o que os comunistas na China não queriam para o seu território. Eles queriam ter uma população, né, de certa forma, com uma equidade econômica, uma equidade social. Isso é o que era dito em teoria, tá? Na prática, isso acabou que isso não estava acontecendo, né? As questões econômicas estavam sendo cada vez mais afundadas porque não havia desenvolvimento interno do país, né? Lembrando que a gente está falando, né, já de um período pós anos 50, então a gente já está falando de um desenvolvimento muito maior do mundo, né, na questão global, na questão da globalização, que ela vai aos poucos, né, se fundamentando à medida que você vai tendo o desenvolvimento de novas técnicas, das novas tecnologias. E tudo isso está muito pautado no pensamento oposto na questão do capitalismo, né? Então, todo o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento, né, de conhecimento científico, não estava acontecendo nessa região, estava acontecendo, né, no berço, digamos assim, do capitalismo, que seria os Estados Unidos e os seus apoiadores, né, e os países ali industrializados da época, que seriam, até hoje, na verdade, né, os países europeus. Então, todo esse conhecimento, toda essa concentração, né, de desenvolvimento de técnicas acabava gerando um aumento de produtividade nas indústrias, um aumento, né, na questão das exportações. Então, cada vez mais, isso estava sendo difundido pelo mundo. E os países que eram, né, opostos ao capitalismo e eram, né, apoiadores do socialismo, acabavam que ficavam privados, né, desse desenvolvimento econômico, tecnológico, enfim, né? Então, tudo que se tinha, na verdade, era muito centrado no que a União Soviética produzia na época. E você lidar com essa situação, fora outros conflitos que estão acontecendo, né, que a gente entende que tem diversos conflitos acontecendo, não necessariamente entre a União Soviética e os Estados Unidos na Guerra Fria, né? Mas existem outros conflitos, né, por fora. O mundo ele acaba estando muito instável. E quem continua crescendo e tendo detenção de todo esse conhecimento e essas técnicas são aqueles que estão apoiados, né, no capitalismo. Então a China, ela era apoiadora da União Soviética, ela tinha ali já, digamos que assim, simpatia, né, por conta da questão dos seus teóricos que formularam, né, a constituição dos seus partidos. Então a China estava muito apoiada no que estava acontecendo, né, o que era transmitido da União Soviética para o seu território. Mas em questão interna você não tinha tanto crescimento, né? E comparado com os outros países, né, a economia da China cada vez mais afundava, né, porque ela não tinha um salto muito grande. E você ainda estava tendo um grande contingente populacional, né, de certa forma ali, se reproduzindo nesse território. Então a conta não ia fechar, certo? Muita gente para consumir produtos, recursos, sendo que você não tem uma produção interna para suprir essa demanda. Então a questão demográfica com a questão do desenvolvimento econômico foi afundando aos poucos essa era maoísta, tá? O que acontece para ter essa mudança, Mayara? Pois bem, depois da morte do Mao Tse-tung, né, 2 anos depois, algumas mudanças começam a ser introduzidas, né, no Partido Comunista e nós temos, né, a eleição, digamos assim, de um novo líder, né, de um novo líder na China, que seria o Deng Xiaoping, tá?
O Deng Xiaoping, ele fica muito importante, muito marcante, né, nessa história da China, porque ele é o cara que vai implementar o chamado, socialismo de mercado. Em 1978, o Deng Xiaoping instala uma mudança econômica, uma abertura da economia ao mercado econômico exterior. Ué, Mayara, mas eles não são comunistas, eles não apoiam as ideias de um mercado planificado, né, de uma economia interna, onde eles não visam o lucro, né, que é o fundamento do capitalismo? Pois bem, exatamente, eles começam a criar uma nova técnica, né, de conceito, né, que seria esse socialismo de mercado, no sentido de que as bases sociais, né, da política, né, do Partido Comunista se manteria, né, na questão como é que eu posso dizer, da ditadura, né, da questão do pensamento, do controle social, né, da população, o que eles podem dizer, digamos assim, liberdade de expressão, liberdade de cultura, enfim. Isso continuaria concentrado nas mãos, né, dos líderes, né, do Partido Comunista. Então, a população chinesa não teria liberdade, né, para se difundir também para esse mundo exterior, mas apenas essa abertura econômica necessária para melhorar a economia interna do país, né? Seria aí uma saída, digamos assim, para que não houvesse o fim completo da economia chinesa. Então, o Deng Xiaoping diz assim, beleza, a gente vai fazer uma pequena abertura, mas só para salvar a nossa pele, tá? E não vai ser todo mundo que vai poder, enfim, comercializar, né? Não são todas as empresas chinesas que vão comercializar com os outros países de fora do mundo capitalista, não, tá? A gente vai criar um programa econômico para fazer uma reforma e uma abertura em lugares específicos, tá? Então a gente vai deixar que multinacionais venham ao território chinês, mas apenas num local controlado, né? Onde os líderes do Partido Comunista possam controlar também essas relações econômicas externas, tá? Então eles criam as ZEs, que são as zonas econômicas especiais, né, ou exclusivas, enfim, que vão estar ali principalmente na região litorânea. Por isso que lá no início do mapa eu pedi para você olhar bem essas regiões, né, no litoral. Então são essas regiões onde vão ter a possibilidade de se criar essas áreas especiais onde o capitalismo estaria presente. E aí o nome e o conceito para isso seria socialismo de mercado. Perfeito, tranquilo? Pois bem, gente, a gente vai acabando que dá super certo essa ideia. A China, ela, aos poucos, vai chamando a atenção, né, dos olhares dessas multinacionais de fora. Os Estados Unidos é o primeiro a prestar, né, digamos assim, a se voluntariar, né, para participar dessa nova abertura econômica, né, dessa reforma econômica da China, porque ele queria, de certa forma, né, ter um espaço nessa região. A gente sabe que, na Guerra Fria, o grande rival dele era a União Soviética dos Estados Unidos, né? Então, se ele estivesse se implantando cada vez mais, né, presente no território chinês, isso seria uma facada, né, na União Soviética. Então, os Estados Unidos ajudou e apoiou muito a financiar grande parte da constituição das cidades, né, e da questão urbana de infraestrutura e das multinacionais que se implementaram nessa região, tá certo? Então, o capital em dólar também foi, de certa forma, super importante para o desenvolvimento dessas zonas econômicas especiais. Fora outras empresas também de todo o mundo que acabou ganhando aí incentivo para a constituição dessas novas empresas chinesas, né, que seria aí indústrias voltadas para a exportação, certo? Pois bem, então nós temos aí uma possível crise ambiental também por conta dessa aceleração, né, que vai tendo na região litorânea da China, que vai acabar, de certa forma, tendo uma crise ambiental, porque o esgotamento dos recursos dessas áreas, né, vão acabar levando aí problemas de consumo mesmo, né, da própria população, de usufruir de outros recursos para consumo usual, doméstico. Então isso vai acabar gerando aí diversas problemáticas ambientais, não só a nível da China, mas também a nível global, mas isso a gente vai falar aí mais pra frente, tá bom? Deu para entender mais ou menos esse caminho, né, do Partido Comunista, do Mao Tse-tung pro Deng Xiaoping, pro socialismo de mercado? Essa é a grande base
para você visualizar e entender essa mudança, né, de um ideal que foi apenas só econômico, mas político continua sendo repressivo, né, na questão do comando, né, do controle da sociedade perante ideais comunistas, né, propagados pelo Partido Comunista Chinês. Perfeito? Tranquilo? Respirou. Vamos lá que agora a gente vai continuar a falar dessas mudanças econômicas e listar, tá, para uma forma mais fácil de você visualizar, quais são os fatores que levaram o avanço econômico, tá, da China para ela ser hoje o que ela é, esse grande país, né, que vai ter aí grandes recursos econômicos do mundo inteiro, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo vídeo então.